E aí galera, beleza? Vamos a mais uma videoaula. O conteúdo dessa videoaula vai ser um resumo da Revolução Industrial e vamos passar pelo colonialismo e subdesenvolvimento, a relação existente entre o colonialismo e o subdesenvolvimento, beleza? Primeiramente, então, vamos iniciar aqui com Revolução Industrial, fazer um breve resumo. Alguns de vocês devem estar pensando, professor, mas você já falou bastante sobre Revolução Industrial. Sim, para algumas turmas, de repente o assunto está um pouco repetitivo. Porém, só lembrando que devido a essa pandemia aí, e a gente está afastado aí das aulas presenciais, teve turmas que não tiveram a aula da Revolução Industrial. Então, eu estou tendo que fazer essa videoaula aí, revisando esse assunto para abranger também essas turmas, beleza? Então vamos lá, Revolução Industrial, né? Inicialmente eu vou começar aqui com um conceito bem interessante que eu achei na internet, que eu gostei bastante, que fala o seguinte, no site Brasil Escola, que ele fala o seguinte, Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. Então iniciou na Inglaterra uma revolução aí, uma mudança no mundo, no âmbito do desenvolvimento tecnológico, que mudou a economia, mudou também a questão do social, beleza? Mudou toda a estrutura dos países até então. Então a Revolução Industrial ela veio e transformou tudo o que tinha até então, né? E o mais importante que nós temos que observar aqui foi o grande desenvolvimento tecnológico que teve aí com a Revolução Industrial, ok? O primeiro país a fazer a Revolução Industrial foi a Inglaterra. Mas por que a Inglaterra? Então vamos lá dar um pulinho lá. A Inglaterra ela foi pioneira. Por quê? Porque a Inglaterra ela tinha as características necessárias para fazer a Revolução Industrial. A Inglaterra tinha aqui, ó, jazida de ferro e carvão mineral, ok? Muito importante. O carvão mineral entra como fonte de energia, mão de obra disponível, haja visto que tinha muitos camponeses saindo do campo e indo para a cidade, e ele formou uma grande mão de obra que estava disponível ali nesse momento. Acúmulo de capital, muito importante isso aqui, ó, questão do colonialismo, né? As colônias estavam fornecendo aí riquezas para as metrópoles, né? Então a Inglaterra ela estava com um acúmulo de capital muito grande devido ao colonialismo. Estado liberal burguês, quem dava as cartas nesse momento aqui, agora era a burguesia que estava em grande ascensão, ok? E a fonte de energia, como eu havia falado, o carvão mineral. Então a Inglaterra tinha os pré-requisitos aqui para fazer a Revolução Industrial. Ele dispunha de fonte de energia, mão de obra, capital e tudo mais, beleza? Então nós temos aí o início da Revolução Industrial. Lembrando que a Revolução Industrial ela passou por 3 fases e hoje em dia já se fala na 4ª fase. Nós temos a primeira revolução, a segunda, a terceira revolução e hoje em dia nós já falamos da 4ª revolução industrial que eu vou comentar no finalzinho. A primeira revolução industrial ela teve algumas características muito interessantes aí, ó. Você tem as novas tecnologias, exemplo delas aí, o meio de transporte a vapor, a locomotiva, né, a vapor, a máquina a vapor. Essas máquinas a vapor elas eram utilizadas para mover determinadas máquinas aí, por exemplo, um tear ou outras máquinas mais simples. O carvão mineral era a fonte de energia nesse momento, então o carvão mineral era utilizado para fazer com que as máquinas funcionassem e gerassem o vapor para gerar essa força motriz. Uma característica aí que nós temos são os baixos salários, jornada de trabalho de 14 a 16 horas diárias, então o trabalho era muito penoso nos locais de trabalho e nas indústrias.
Nós tínhamos o trabalho infantil, por incrível que pareça, utilizava bastante mão de obra infantil. E eles tinham a justificativa de que as crianças trabalhando nas indústrias, elas ficavam afastadas da violência urbana, né? Durante esse período aí, muitas crianças morreram, né, trabalhando nessas fábricas. E aí você tem uma migração campo-cidade. Essa migração campo-cidade aí, você tem um fluxo de pessoas saindo do campo e indo para as cidades. E aí nós temos o chamado êxodo rural, e quando essas pessoas vão para a cidade, você tem um início aí do processo de urbanização, da formação das cidades, o aumento das cidades, ok? Essa aqui foi a primeira revolução que nós temos, primeira revolução industrial. Segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial tem aí como fonte de energia o petróleo, você tem a descoberta da eletricidade, a invenção do motor a combustão. Você tinha aqui o petróleo, então você tinha, por exemplo, a gasolina, o diesel, que era utilizado nos motores a combustão. Isso dava uma potência maior, aumentava mais ainda a produção. Você tem a criação aqui, ó, da linha de montagem. Seria mais ou menos a ideia aqui, ó, do filme aqui, ó, Tempos Modernos, do Charles Chaplin, onde tem uma linha de montagem, olha ali a sequência, um vai apertando o parafuso, o outro vai martelando e assim por diante, né? Nós temos exemplo aí de linha de montagem, um modelo, né? Seria o Fordismo lá nos Estados Unidos, bom? E outra coisa seria o capitalismo financeiro, a moeda como importante mercadoria nesse momento aqui. Essa foi a segunda revolução industrial. Nós vamos agora para a terceira revolução industrial. Nós temos aqui, a partir da terceira revolução industrial, uma tecnologia mais de ponta. Então vocês observem, por exemplo, aqui, ó, olha os robôs nas fábricas, né, trabalhando. Você tem a internet, você tem computadores inseridos dentro das fábricas. A jornada de trabalho não é mais aquela jornada de trabalho tão exaustiva de 14, 16 horas diárias. Você tem uma jornada de trabalho de 6 a 10 horas diárias, né? E nós temos aqui o momento do capitalismo informacional, né? O conhecimento é utilizado para reduzir os custos, então a informação tem muito valor, ok? Chegamos aqui na terceira revolução. Existe a chamada quarta revolução, né? Que no caso alguns estudiosos já trazem ela aí, que seria no âmbito de um acirramento maior dessas tecnologias da terceira revolução. Então você teria uma melhoria aí nos computadores, robô, dessa tecnologia nas indústrias, a nanotecnologia e outros mais. Mas para efeito aí nós só vamos trabalhar com a primeira, segunda e terceira revolução industrial, ok? Esse foi o nosso breve resumo sobre a Revolução Industrial. Agora nós vamos iniciar